Nós temos uma coletiva acontecendo agora no DEIC. A imagem está chegando para a gente agora. Eu não sei se é sobre essa operação que está aí no ar ou se é sobre outra coisa. Sobre o ataque aos ônibus, portanto. Mais uma coletiva do DEIC. Será que eles descobriram algo novo sobre os ataques aos ônibus aqui na capital São Paulo? Vamos ver. Nós iniciamos as investigações, né, através da DC Cyber e fomos afunilando aí para eventualmente a participação de funcionários dessas empresas, porque essas empresas obviamente têm protocolos, têm alçadas de atuação, né? E através de funcionários que mantêm logins e senhas, nós conseguimos chegar a uma determinada pessoa chamada João Roque, né? E esse seria um dos indivíduos que forneceu essas senhas e login, que na verdade é o acesso, né? Essa empresa CIM, ela entrega uma espécie de cheque assinado para o Banco Central. Só uma informação, deixa eu fazer uma correção. A informação que tinha chegado é de que era uma coletiva sobre os ataques aos ônibus, mas nós estamos observando aqui que não tem nada a ver com os ataques aos ônibus. A informação que chegou, ela precisa ser corrigida, tá? O que eu estou vendo aqui agora, por favor, viu, Renata, o nosso pessoal, é que eles estão falando dos ataques às agências bancárias. Para quem está chegando agora e ainda não pegou essa informação, uma empresa que presta serviços para 6 pequenos bancos, ela acabou sendo invadida e pelo menos entre 400 milhões e 1 bilhão de reais foram desviados e agora os policiais lá no DEIC, os delegados, estão falando desta operação. Eles identificaram um funcionário dessa empresa, está identificado, como acabou de dizer o delegado, ele está identificado que ele que forneceu as senhas e forneceu os dados todos para que pudessem fazer esses saques. Vamos ouvir? Chegou a identificação de um funcionário que teria fornecidos senha e login, né, de acesso. Daí em diante foi representado pela prisão desse funcionário, pela prisão temporária desse funcionário chamado João Roque, também pela busca e apreensão de dispositivos eletrônicos, eventualmente de propriedade dele, e na data de ontem efetuamos essa prisão. O DEIC, através da DC Cyber, efetuou essa prisão e no momento da prisão e do interrogatório, ele confessou de fato a participação no referido crime e a dinâmica toda em que ocorreu esse crime, né? Ele teve contato com algumas pessoas e aí a dinâmica do crime, os delegados aqui presentes, Dr. Paulo, Dr. Topan, da DC Cyber, Dr. Ronaldo, também irão detalhar aí para eventual pergunta dos senhores para saber a dinâmica de como ocorreu esse crime, que foi solucionado rapidamente pela Polícia Civil. Obviamente as investigações continuam, porque temos outros participantes, então nós temos a necessidade do prosseguimento das investigações, mas o principal elo, né, desse crime, desse golpe, desse furto mediante fraude, é o indivíduo chamado João Roque, que já foi preso na data de ontem. Bom dia, pessoal. Vai passar agora para o doutor Saeg, que é o diretor do DEIC. Perfeito. A gente vai dar início às perguntas. Eu peço, por favor, para quem quiser perguntar, levantar a mão, que eu vou até você. Se apresente o nome e o veículo, por favor. Coletiva, vários jornalistas agora estão no local, vão começar a fazer perguntas. O que a polícia já descobriu é que um funcionário dessa empresa que presta serviços para 6 pequenos bancos aqui do Brasil, esse funcionário vendeu a senha dele por 15 mil reais. Primeiro por 5, depois ele recebeu mais 10 mil. E esse funcionário, quando deu essa senha para esses hackers, ele acabou dando acesso para que eles pudessem entrar nessa empresa que faz um serviço importantíssimo para esses bancos. Qual que é o serviço dessa empresa? É ela que administra os aplicativos, os softwares, que fazem a transferência do dinheiro via Pix. Então eles são uma ponte entre o Banco Central e os bancos menores. Os bancos maiores têm setores que fazem todo esse tipo de trabalho. Os bancos menores, para não investirem numa grande equipe de TI, acabam contratando essa empresa que nós estamos falando agora, e essa empresa que faz essa administração, essa ponte entre o Banco Central e os pequenos bancos, e foi justamente o funcionário dessa empresa que vendeu a senha para esses hackers que conseguiram invadir esse sistema. Vamos ouvir outros delegados agora, são 4 delegados pelo menos. Dr. Nico está por lá também. Dr. Nico atualmente é o secretário executivo da Secretaria de Segurança Pública. Esse primeiro que falou foi o Arthur Dian, que é o delegado-geral.
Vamos ouvir? As informações que a gente pode passar para vocês são restritas. O João, na verdade, se trata de um insider, né? Ele é fruto de engenharia social por parte dos criminosos. Eles cooptam o funcionário de dentro da empresa. Esse João tem formação em TI, tem pós-graduação em TI e ele foi cooptado pelo crime. Ele forneceu as credenciais, forneceu a senha, foi a primeira porta a que facilitou a entrada do grupo criminoso. Olá, boa tarde, aqui é a Mônica, eu sou da Record, a gente está ao vivo no Balanço Geral agora. A gente quer saber o seguinte, essa conta de 270 milhões que foi bloqueada, vocês já têm de quem era essa conta, de quem pertencia? E outra pergunta, no momento que acontecia esses ataques hackers, a população foi prejudicada de alguma maneira? Não, nós pedimos a decretação da suspensão das atividades do banco. Não vou divulgar aqui o nome do banco, por razões óbvias de interesse da investigação policial, mas até o momento nós não temos notícia de que nenhuma pessoa física sofreu prejuízo. Apenas os bancos que têm a conta reserva da CIEM, operada pela CIEM. Bom dia, Matheus Meirelles da Globo News. O senhor falou que ele é um insider. Qual que é a nomenclatura que a gente deve usar? Porque ele passou a senha dele para esse grupo que acessou o sistema financeiro. Ele é um hacker, a gente pode chamá-lo de hacker, ou não é a nomenclatura certa? E nesse momento, a BNP é a única instituição que está tendo desvios investigados. Outros bancos, outras instituições menores já estão dentro da investigação, tendo essa apuração ou não? Como eu falei, o insider é um indivíduo cooptado dentro da empresa e ele facilita o acesso do grupo criminoso ao sistema. Existem outros bancos que sofreram prejuízo, nós não podemos divulgar em razão do sigilo das investigações. Dâmbia Braga, da Jovem Pan. Agora uma pergunta extremamente importante, são dados técnicos. Ele acabou falando sobre o insider. O que isso significa? Que alguma pessoa de fora desse grupo criminoso, formado por hackers, acabou dando autorização para que eles pudessem, acabou facilitando para que eles pudessem invadir o sistema dessa empresa que presta serviço para os bancos. E quem é esse insider? Um funcionário do próprio banco. A polícia apurou que ele estava numa lanchonete quando foi abordado por uma pessoa dizendo o seguinte: olha, eu sei quem você é, onde trabalha, e eu estou representando um grupo de hackers que gostaria muito de te dar um dinheiro para você colaborar com a invasão do sistema lá no Banco Central. E ele disse, essa pessoa, esse insider, esse funcionário dessa empresa, disse que recebeu 15 mil reais, primeiro 5, depois 10. Essa é a informação que ele deu. Mas a polícia investiga se por um acaso ele não recebeu mais dinheiro ou se também não havia a promessa de que ele dividiria parte dos lucros. Porque para um funcionário de TI, que tem todo o conhecimento do mundo, que ele pode ser rastreado, para ele se sujar por 15 mil reais, os próprios policiais acreditam que isso é muito difícil. Talvez ele recebeu a promessa de que eles dividiriam juntos tudo aquilo que eles conseguissem desviar, Lombardi. Porque se chegasse quase a R$1 bilhão, os saques agora. É interessante porque com toda a inteligência dele, né? Inteligência que foi levada para o mal, ele acabou cedendo a senha e o login. E aí a investigação, a polícia, na primeira investigação, quando foi solicitada na investigação, descobriu quem deu o login, a senha, chegou lá e... Por isso que prenderam rapidamente. E eu faço essas interrupções justamente para poder falar para vocês esses termos que são técnicos. O Balanço Geral é o jornal que todo mundo acompanha, justamente por isso nós transformamos todas as informações aqui em expressões simples que todo mundo possa entender. É o jornalismo que chega, que informa e que realmente esclarece. Vamos continuar ouvindo o delegado? Mas no momento eu não posso passar para vocês detalhes da investigação que está sob a presidência aí do Dr. Tupã, que daqui a pouco vai detalhar o que ele puder, né? Eu quero que vocês entendam que a gente não pode fazer um manual para o crime. Então, passo para vocês apenas as informações que a gente consegue, nesse momento, tornar públicas. Bom dia, Bruno Canhato, da revista Veja. Delegado, eu queria saber exatamente como esses valores saíram das contas do Banco Central e foram para essas contas criminosas. Foi transferência via Pix, foi depósito, tinha um sistema próprio? Como que era essa dinâmica das transferências? Vou passar para o doutor Tupã, tá? Muito importante, vai ser respondido agora. As transferências foram todas via Pix, todas.
Essa empresa também atua via TED, mas esse tipo de ação criminosa foi somente via Pix. O policial já tinha explicado antes, o delegado tinha comentado, eu quero só complementar, e em cima do que ele já tinha falado, que foi feito via Pix e não TED, porque o TED ele pode ser cancelado, ele tem um tempo. O TED, quando você faz essa liberação dessa transferência, ele demora, tem alguns bancos alguns minutos, outros bancos algumas horas, mas ele tem um tempo e o TED é mais fácil de ser cancelado. Já o Pix é feito na hora e por isso esses bandidos preferiam, obviamente, que as transferências via Pix. O que eles faziam com esse dinheiro depois? Eles mandavam para uma conta e eles já tinham começado a comprar criptomoedas justamente para mandar esse dinheiro para longe. Só que algumas empresas, algumas corretoras que vendem essas criptomoedas ou que fazem a intermediação da compra e venda de criptomoedas, perceberam que eram algumas transações suspeitas e acabaram bloqueando esse dinheiro. Então essas próprias corretoras colaboraram também com a Polícia Civil. Vamos continuar ouvindo? A descrição dele, ele deu algum detalhe sobre quem seriam essas pessoas, a quantidade de pessoas, enfim, forneceu algum detalhe que possa ajudar a encontrar esses hackers. Bom, ele disse que foi abordado saindo de um bar na rua que ele frequentava ali próximo da casa dele por pessoas que já sabiam que ele trabalhava nessa empresa. Então a informação começou dele, a gente ainda só tem a versão dele a respeito do assunto, né? O material apreendido está sendo analisado ainda. E falaram o seguinte para ele: olha, a gente quer conhecer o sistema da empresa que você trabalha, a gente sabe que você trabalha assim e tal, e para isso a gente te oferece R$5.000 para você fornecer para a gente a senha e o login de acesso. E depois a gente quer conhecer a estrutura da empresa, como que funciona essa transferência via Pix, como que é a metodologia, os procedimentos. E aí depois ele recebeu mais R$10.000 para isso. Então ao todo ele recebeu R$15.000. No dia da fraude, ele falou no dia seguinte, porque foi na madrugada essa fraude, ele conversou, esse pessoal entrou em contato com ele disse que conversou com 4 pessoas diferentes, eram voz de jovens, mas ele disse que só conversava por mensagem, por ligação de aplicativo. O único que ele viu, segundo ele, foi o primeiro que fez a abordagem. E aí no dia da fraude eles falaram o seguinte para ele: olha, deixa o negócio abaixar um pouquinho, por abaixar, e depois a gente volta a conversar sobre outros valores. E aí depois eles perderam o contato.